Vou ler alguns textos do meu livro Beat, que é dedicado, é uma homenagem aos grandes escritores da Beat Generation. É um livro de 2022, numa edição de Poets and Dragon Society. Fragmento 77. Sempre soube, Jack, que a minha literatura era do mar. A sua memória alertava a minha em cada maré daquele verão inaugural. E sabia que atrás daquela mortalha estava o exercício da liberdade, como a extensão da dourada mortalha da seara. O meu país navegava com o vento e o vento alimentava o meu país com outros ventos de outros países. Sentei-me na areia úmida de fim de tarde e esperei que o sol nascesse noutro continente e o universo me caísse em cima com a sua coreografia angélica de um espetáculo perdido na distância dos incomensuráveis anos-luz. Ali estava a planície celestial, nesse ano de abundância, para os olhos abertos do inesperado, como se houvesse os tais espíritos do lugar e estivessem na disposição de se mostrarem e exibirem num proto-espetáculo de palavras e sentidos e me convidassem a aceitar os textos que seriam meus no dia seguinte, como dádiva secreta de uma fonte da qual me chegava apenas fragmentos de orvalho transportado por serenas tempestades psicadélicas. O úmido som das ondas, como ritmo do gesto que psicografava o que as ondas sibilavam na poalha marítima. Senti que não tinha destino no futuro, mas que ele se afirmara no passado para que, agora, Jack, descrevera em audiência privada de dois seres que apenas se conhecem do cruzamento do tempo com o mistério do espaço. Como dois operários da observação em mundos distintos, nesta ceia improvisada, sob os holofotes particulares deste celestial mar à beira de uma cascata de imprevistos. Eu sei que sorris, Jack Kerouac, não nessa eternidade viajante sem corpo, mas naquele dia do ano em que nasci, onde uma carta do baralho cigano revelava um livro de acontecimentos. Assim é, Jack Kerouac. O mar exprime-se em réplicas curtas, mais do que em frases. E nesse diálogo de ondas reconheço as marés como texto que me define e autentifica na necessidade inconsequente de narrar a impúdica sensação do poema nesta cidade perfumada pelos óleos essenciais das ideias. Esta é a minha substância divina, cuja origem é o universo que me reside na plataforma do mistério. Do capítulo dedicado a Allen Ginsberg. Este é o fragmento 7. Eu senti entre as mãos, Allen, a esponja infecta da negritude maléfica das igrejas solicitadas ao poder para estrangular nas suas sacristias de tortura pedófila as pré-definidas castas inferiores. E saboreei o ácido açucarado das laranjas do último inverno com a mensagem criptografada para que a marcha se transformasse no mais potente e infinito uivo contra as grades sanguinárias e purulentas de um regime subordinado às saias de Deus. Acabara o tempo de sermos expulsos da nossa condição de poetas e avançamos com estandartes de estradas conquistadas ao obscurantismo contra a obscenidade compacta de um regime que nos acusava de obscenos por querer amar à velocidade das nuvens em tardes simplistas e de ler clandestinamente poetas e filósofos de regiões livres como oceanos sem fronteiras demagógicas. Fragmento 1 do capítulo dedicado a Lawrence Ferlinghetti.
Como tu costumavas dizer, Lawrence, o amor é difícil de acontecer dos mais velhos. E quando te li no verão de 1975, não pensei nas mutações do sabor e do beijo que a idade, em comboio apressado, alquimiza e transmuta por estas planícies que agora nos são comuns. Nesta idade, 45 anos depois, os cabelos ainda me descem pelas costas sem obstáculos da moda e do mainstream, e sigo no vapor dos dias lunares ou nas cápsulas das noites solares com essas primeiras palavras tão modernas como a liberdade conquistada com a Revolução dos Cravos. E vieste ver a nossa festa, brindámos com um Porto e a luz de Lisboa penetrou-te nas veias a memória da tua própria ascendência. O teu sorriso silencioso aplaudiu os jovens amantes entre as poeiras da Revolução e descobriu os velhos amantes saídos da clandestinidade e sem saber o que fazer com a transparência da liberdade. Sentámo-nos à beira do Tejo e contaste-me que, em Central Park, atiravas moedas para uma fonte onde surgira nu um arlequim. E eu disse-te que dentro do Tejo estavam adormecidas as tágites, as ninfas do rio, que seriam acordadas com os teus poemas do mar. O que tu te riste, Lawrence. Colocaste a tua mão em cima do meu ombro e recitaste um poema sobre a verdade da dança, das ondas, e um manto mágico trouxe à realidade tritões e sereias, e ninfas e arlequins, e ficámos sem saber se Lisboa era São Francisco ou se São Francisco era Lisboa, com as suas pontes gêmeas a cintilarem à entrada da noite. E como tu costumavas dizer, Lawrence, que não podias deixar de pensar que a realidade era quase tão real como a recordação que levaste daquele dia. O Rio Tejo transformara-se num imenso palco. O reflexo da ponte eram as luzes da ribalta e as ninfas dançaram só para ti na mais íntima coreografia do fado de Lisboa. E disseste-me: não escrevas epitáfios,